Meus irmãos e minhas irmãs, esta noite eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Tome assento, meus irmãos, muito obrigado. Esta noite eu quero ser grato à Majestade Santa, visto que hoje encerra-se esta convenção e com ela a minha participação. Eu quero aproveitar o ensejo para louvar a Deus por esses dias maravilhosos em que passamos na sua presença. Eu quero dizer-lhes da minha alegria, do meu coração, por ser obreiro jovem e poder servir a Deus na minha nação e também em Moçambique, e também falar-lhes da minha alegria de estar há tanto tempo fora do país servindo ao Senhor, mas tendo o privilégio de vir e participar de eventos como esse, que enchem o meu coração de força, de graça, para continuar servindo ao Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida de toda a mesa diretora dessa convenção, na pessoa do pastor Newton, pastora Regina, e também pastor Sérgio Melfiore, pastor Ezequiel Montanha, e dizer, pastor, que Filipenses disse que graça é a última palavra perfeita. Aquilo que não se merece, aquilo que não se paga, é graça, é cáris. E eu quero louvar a Deus pela graça que me foi dada por Deus, através do Senhor e da convenção, por me receber, e não agora, mas quando te conheci em Blumenau, e o Senhor não só abraçou a mim, mas os obreiros de Moçambique e a obra que estamos fazendo ali. 2 anos de pandemia, os irmãos me perdoem se eu me emocionar, mas 2 anos de pandemia, nós temos crianças que vivem conosco nas bases que nós tiramos da rua, e nós recebemos mensagens encaminhadas de muitas igrejas, algumas inseguras, outras realmente em crise, que cancelaram as ajudas, mas eu glorifico a Deus pela vida e pelo trabalho missionário de Blumenau, que continuou segurando a corda, não só em Moçambique, mas os nossos 2 filhos que estavam estudando no CTM Vida. Eu me lembro de ter recebido uma mensagem, eu disse, eu não sei como vamos fazer, nem dinheiro para mandá-los de volta nós temos. E disseram, o seminário vai continuar, vai ser a turma do Covid, mas o pastor mandou dizer para não se preocupar com nada, porque a igreja vai cuidar dos meninos que estão aqui. Os meninos se formaram e estão em Moçambique fazendo um trabalho maravilhoso. Eu quero louvar a Deus por esse sentimento missionário que não se vê só quando as coisas vão bem, mas muito mais quando as coisas vão mal. Que Deus e Cristo abençoe a todos os meus pais, mães, os pastores que servem a Deus nesse estado, que vieram antes de nós e que nos abrem caminho. Meu respeito, minha gratidão a todas as famílias aqui representadas. Que o Senhor, Deus em Cristo Jesus, possa abençoar a todos. Me permito dizer-lhes isso rapidamente, não quero tomar tempo, mas há mais ou menos 17 anos atrás, eu estava com o pastor Aguiar, lá numa cidadezinha do Mato Grosso do Sul, chamada Brasilândia, divisa com São Paulo. Eu me lembro de ter ido pregar pela primeira vez ali, tinha 17 anos, e falaram para mim, atravessa a balsa, que você chega na cidade. Só que da balsa até a cidade, eram uns 20 minutos de carro, e não tinha ninguém para me pegar. E eu estava vendo o livro da pastora Regina, e vi uma história semelhante de uma carona no dia de chuva. E eu disse, e agora como é que eu vou fazer para chegar na cidade? E não tenho tempo, tem que chegar. E passou um caminhão oficinal, falei, me leva, fazendo um favor, e ele sobe lá atrás. E eu cheguei na cidade, fiquei hospedado junto com o pastor Aguiar, jovem também, e hoje nós estamos aqui servindo ao Senhor nessa convenção. Eu quero glorificar a Deus e dizer a todos os jovens obreiros que estão aqui, que se identificam comigo, que o Senhor é o dominador da história. Continue firme, continue servindo ao Senhor. Não é uma noite, não é um evento, é uma história. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos em nome de Jesus. Autoridades políticas que estão aqui, que o Senhor os abençoe também. Sem mais delongas, vamos para a palavra. Abre a Bíblia comigo em Cantares de Salomão, capítulo de número 2, versículo de número 2. Todos que trouxeram a sua Bíblia, abra comigo em Cantares de Salomão, capítulo de número 2, versículo de número 2. Eu quero glorificar a Deus pelo carinho de todos os irmãos. Eu senti essa convenção falando às nossas mães ontem pela manhã, ontem à noite falando aos filhos dos pastores. Eu quero glorificar a Deus pela vida de todos, dizer que no final eu estarei lá no estande da vida missional, aqui descendo as escadas, junto às escadas, e estarei disposto e disponível para atender alguns irmãos que desejam saber mais sobre o nosso trabalho em Moçambique, desejam visitar Moçambique. Todas as demais perguntas, estarei ali disponível para atendê-los. Cantares capítulo 2, versículo 2, quantos encontraram? Pode dizer amém? Se você perceber que existe alguém do seu lado sem Bíblia,
Ajude essa pessoa para que ela acompanhe a leitura da palavra junto com você. Cantares capítulo 2, versículo de número 2, diz assim a palavra do Senhor: qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Existem outras traduções. Existe uma tradução que inclusive eu gosto muito, que diz: tal qual lírio entre os espinhos és tu, amada minha. Existe uma outra tradução que diz: qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as princesas. A fim de nós memorizarmos esse texto, eu creio que nós podemos fazer isso. Eu queria que vocês repetissem após mim: tal qual lírio entre os espinhos és tu, amada minha. Vamos nessa tradução. Ao repetirmos, estaremos gozando desse privilégio que nós temos de servir ao Senhor com liberdade nessa nação, e também memorizando o texto que é base da nossa breve meditação esta noite. Diga comigo: tal qual lírio entre os espinhos és tu, amada minha. Será que conseguimos falar tudo junto? 1, 2 e 3. Tal qual lírio entre os espinhos és tu, amada minha. Mas saiu bonito demais. Então vamos falar de novo. No final vamos selar com glória a Deus por essa liberdade que temos aqui. Vamos lá? 1, 2 e 3. Tal qual lírio entre os espinhos és tu, amada minha. Quantos podem dar glória a Deus por esta palavra? Meus irmãos e minhas irmãs, eu estive pregando, a título de introdução, eu estive pregando no nosso congresso de aniversário em dezembro, lá em Moçambique, e foi um tempo maravilhoso, porque o governo reabriu as igrejas, depois de tanto tempo. Em Moçambique a igreja não foi tida como necessidade essencial, e a igreja ficou fechada por muito tempo. A verdade é que quando a igreja reabriu, num culto só apresentei quase 15 crianças, porque as crianças foram nascendo e não tinha como ser apresentadas, porque a igreja ficou muito tempo fechada. Como se não bastasse, nós batizamos quase 100 pessoas nas águas. Num período de pandemia, nós não temos Wi-Fi na nossa região para fazer culto online. Então quem ganhou essas vidas e tocou essas vidas foi o próprio Jesus durante a pandemia. E depois dessa festa toda, eu acabei pegando a variante Ômicron e passei o Natal isolado. Imagine que ficar isolado já não é bom. Imagine doente, imagine em pleno Natal. Mas eu glorifico a Deus porque eu não estava tão isolado assim. Eu tinha nas minhas mãos um celular, e nesse celular um aplicativo chamado WhatsApp. Eu nem sei como os outros missionários faziam missão sem o WhatsApp. O WhatsApp é uma bênção. O WhatsApp é quase sobrenatural. Você clica e automaticamente você fala com a América, fala com a Europa, fala com o Brasil. Eu estava isolado, mas eu vi minha família, vi meus filhos, falei com a igreja, falei com os parceiros, dei Feliz Natal, recebi Feliz Natal. E é interessante, o aplicativo, ele tem duas notificações, duas sinalizações. Quando a mensagem é visualizada, na hora a notificação fica azul. Não tem como mentir, não tem como enganar, dizer que não viu. Na hora a mensagem fica azul. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo de vez em quando acontece. A pessoa visualiza, o sinal está azul, mas não sei por que motivo a pessoa não responde. E você fica do outro lado clamando o sangue de Jesus. Você fica pensando: foi hackeado, está com problema, foi roubado, aconteceu alguma coisa. E tem gente que faz desse jeito na hora da pregação. A Bíblia está aberta, a mensagem está sendo pregada, ele está vendo, está visualizando, mas não sei por que motivo ele não responde. Tem uns que ficam fingindo demência, ainda olhando para a parede, olhando para o chão, olhando para o relógio. Irmão, a Bíblia está aberta e nós estamos em festa. Se você visualizar a palavra, não somente visualiza, mas abra a sua boca e responda. Glória a Deus, aleluia. Não atrapalha pregador pentecostal. Cada vez que a igreja dá glória, os céus se abrem em cima da cabeça de quem prega, e a revelação flui com mais facilidade. Quantos vieram para responder os apelos da palavra esta noite? Levante as suas mãos e dê o maior glória que você tiver na alma. Meus irmãos, esta palavra foi avivada no meu coração, e eu quero rapidamente compartilhar com todos vocês. O texto que nós lemos, na verdade, faz parte de um dos poemas mais lindos da categoria dos livros poéticos. Nós sabemos que este poema foi escrito por Salomão. Salomão, que foi o segundo e o filho do segundo e o mais ilustre rei de Israel. Eu digo isso porque Davi preparou o caminho para que Salomão não só trouxesse uma
uma pacificação jamais vista em Israel, como também um tempo de prosperidade gigantesca, o alargar das fronteiras, e por que não dizer de todo o material bélico e de toda a potência de Israel nessa época, que nenhuma nação era louca de querer levantar guerra contra Israel. Como se não bastasse, Davi desejava construir o templo, mas Deus o proibiu, dando o privilégio para Salomão. A Bíblia diz que Salomão, ele pega já os utensílios, toda a riqueza, tudo aquilo que foi guardado, e então desenvolve a construção de um majestoso e magnífico templo. Eu acho interessante que esse homem teve um encontro com Deus, e quando Deus lhe encontra, ele não pede dinheiro, ele não pede poder, ele não pede poder sobre os inimigos, ele pede sabedoria, e sabedoria é o que vem do céu. Deus disse: já que você não me pediu nada da terra, me pediu sabedoria, então eu vou te dar sabedoria, que é o que o céu pode dar, e vou te dar tudo que a terra pode dar também. E esse homem foi um homem tremendamente poderoso. Nós sabemos das crises que ele viveu, e nós podemos acompanhar as crises e a história de Salomão a partir dos livros que ele escreve. É claro que ele escreveu muita coisa, inclusive salmos, mas a verdade é que nós temos aqui, segundo a maior parte dos estudiosos da Bíblia, que na sua juventude ele escreve o texto de Cantares, na meia-idade ele escreve o texto de Provérbios, e já na sua velhice, até mesmo depois de uma crise muito grande, um pouco frio, afastado de Deus, ele escreve o resultado das suas experiências no texto de Eclesiastes. O que me chama a atenção é que o texto que nós acabamos de ler, o texto de Cantares, de maneira literal, serve para mostrar uma história de amor, uma história de amor entre Salomão o rei com uma camponesa chamada Sulamita. Mas de maneira alegórica, numa aplicação secundária, esse texto sempre serviu para exemplificar o amor de Jeová, de Yahvé por Israel, e mais à frente na história da igreja serviu para exemplificar o amor de Cristo pela sua noiva, o amor de Cristo pela igreja. O peso da poesia, e quem estudar vai ver, percebe-se que é tão pesada a poesia, é tão forte, que alguns chegaram no decorrer da história a dizer que esse texto não era canônico, até que o rabino Akiba, em 95 depois de Cristo, se levanta e diz que todos os livros da Torá antiga eram santos, mas o livro de Cantares, santo dos santos. A verdade é que o pensamento é construído através de algumas formas, ou seja, o pensamento de Salomão falando à sua amada, e a sua amada falando a ele, é transmitido através de perguntas e respostas, é transmitido através de ampliação, é transmitida também através da repetição, e por que não dizer através do contraste. E é exatamente isso que nós lemos aqui. Ele olha para sua amada e diz: tal qual o lírio entre os espinhos és tu, amada minha. Eu queria lembrar-lhes que o lírio é uma das flores mais belas do campo. O lírio é desenhado, suave à vista, é bonito, perfumado, representa delicadeza. Mas quando nós vamos ver o espinho é feio, o espinho é rústico, é perigoso, não é nada belo. Ele está dizendo: porque eu te amo, porque você é a minha amada, porque eu te escolhi, você é um lírio, e todas as outras ao seu redor são como espinhos. Como se não bastasse, eu começo a perceber que esse contraste mesmo pesado tem tudo a ver com a história dessa moça, porque quando nós vamos ler, nós percebemos que ela não era de família real, nós percebemos que ela não tinha uma base familiar, nós percebemos que ela era uma camponesa, e por que não dizer também uma pastora, porque seus irmãos lhe obrigaram a cuidar de ovelhas em um ambiente rústico. A Bíblia vai dizer que ela tem baixa autoestima. Ela diz: não me desprezeis por eu ser morena, queimada do sol, vindo das partes baixas de Quedar. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que agora Salomão está dizendo para ela: eu te escolhi. Você pode não ser como a filha de ministros ou de outros reis que me foram dados até mesmo de presente. Você pode não ser mais uma no meu harém, mas eu te escolhi, eu te amei, e porque eu te amei, você é um lírio no meio de muitos espinhos. Eu vim pregar nesta convenção em nome de Jesus o Nazareno. Depois desse período pandêmico, depois de estarmos separados, depois de tanta dor, depois de tanta
tantas situações, eu vim dizer-lhes que nós temos tudo a ver com a graça que foi dada a essa camponesa. Nós, como igreja, somos também um lírio que nasceu no meio de muitos espinhos. Nós, como igreja, recebemos a graça, recebemos a vocação, a boa sorte que nos coube de, no meio dos espinhos das drogas, da prostituição, das falsas religiões, de tanta loucura, corrupção, aborto e tantas situações terríveis que vemos nos nossos dias, Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus apontou o dedo para nós, Deus nos deu graça e nos fez crescer em meio aos espinhos. Eu queria dizer-lhes esta noite que eu me alegro, porque nós estamos aqui não por mérito, nós estamos aqui não por aparência, nós estamos aqui não pelo dinheiro, nós estamos aqui porque Deus olhou para os espinhos da nossa casa, do bairro onde moramos, olhou para a nossa cidade, olhou para a nossa vida, olhou para todos os ataques do diabo e disse: você é meu, eu vou escrever o teu nome no meu livro e vou te fazer crescer apesar dos espinhos. Eu queria que você colocasse a mão no coração e dissesse: graças a Deus, eu sou o lírio no meio dos espinhos. Mas isso tem tudo a ver com a nossa história. Essa igreja é um lírio entre os espinhos, formada e criada pelo próprio Espírito Santo. Jesus disse, meus irmãos, a partir daquilo que Joel pregou primeiro, ele disse: há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. A Bíblia vai dizer que todo gênero seria visitado, homens, mulheres, jovens, crianças e até os servos. Porque não dizer que agora Jesus vem na plenitude dos tempos e começa a pregar, anunciar o reino e também a sua morte. Mas ele diz: eu terei que ir, mas não vos deixarei órfãos, eu enviarei um outro Consolador, o Espírito Santo. Ele estará com vocês, ele vos lembrará de tudo que tenho pregado. Atos capítulo 1 versículo 8, quase 120, e a palavra foi reforçada. Ele diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Meus pais e minhas mães que estão aqui, o próprio Jesus havia dito: ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aconteceu em Atos dos Apóstolos capítulo 2 versículo 1, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa em que estavam assentados, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Essa igreja cresceu na primitiva, no meio dos espinhos. Ela era tida pelos romanos como alguma coisa sem sentido, como um ramo clandestino daquilo que era o judaísmo tradicional. Vocês sabem que os discípulos ficaram trancados antes do Pentecoste, com medo dos judeus, medo dos romanos, medo de tudo. Mas depois que o Espírito desce, depois que o Espírito dá ordem para esse lírio crescer, eles estão presos não mais por medo, eles estão presos por falta de medo, porque aonde eles passam agora, ninguém lhes segura. Não tem arena, não tem leões, não tem Nero, não tem nada. Eles estão pregando a palavra. Paulo colocava a mão sobre os crentes e eles eram batizados com o Espírito Santo. Filipe, o diácono, chegou em Samaria, pregou tanto que até o feiticeiro se curvou e disse: eu quero aceitar a esse Jesus que você está pregando. A graça veio de
tal forma que Paulo e Silas estavam presos, mas ainda assim recebiam graça para cantar, graça para orar. Quem nasceu, Amaia, quem nasceu para ser lírio entre os espinhos, precisa entender que essa graça não é ato de homem. Alguém escreveu o texto bíblico, e nós sabemos que as cartas não estavam divididas originalmente em capítulos e versículos. Isso foi feito para facilitar o estudo a partir do século 13 da igreja. Sabe qual é a verdade? Alguém colocou a epígrafe de Atos dos Apóstolos, mas eu preciso pedir vênia aos meus pais, aos meus irmãos que me ouvem. Aqui não temos atos de apóstolos, aqui temos atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Isso não é ato de homem, isso é ato de Deus. Crescer no meio dos espinhos sem uma diretoria, crescer no meio dos espinhos sem uma Bíblia pronta, crescer no meio dos espinhos que no final do culto era tapa na cara, varada, crescer no meio dos espinhos sem ter clara até mesmo a revelação, é ato de Deus, é ato do Espírito. Eu estou sentindo liberdade para pregar, eu estou sentindo graça de Deus para pregar, para dizer para alguém que veio aqui, que você só chegou aqui por um ato de Deus, você só chegou aqui por um ato do Espírito. Se fosse ato de homem, você não teria aguentado a pressão. Se fosse ato de homem, talvez você estaria entubado uma hora dessa, talvez estaria dentro da UTI, ou até mesmo debaixo da terra. Se fosse ato de homem, a depressão tinha te pegado, e você estaria enrolado no cobertor, dentro de um quarto escuro, sem conseguir falar com ninguém. Por um ato de homem, a igreja tinha fechado, o ministério tinha acabado, o divórcio tinha chegado. Mas eu estou sentindo de pregar. Você chegou aqui por um ato do Espírito Santo, e preciso dizer, nós precisamos ver mais atos do Espírito Santo e menos atos de homens. Abre a boca e dá glória, porque o Espírito é o mesmo, a graça é a mesma. E se você adorar, mas esta noite nós veremos um ato do Espírito Santo na sua casa, na sua vida, na sua família. Levante a mão e adore o Espírito. Quando o Espírito age, ninguém impede. Quando o Espírito age, ninguém segura. Quando o Espírito age, tem graça na dor. Quando o Espírito age, tem inspiração no sofrimento. Quando o Espírito age, as melhores mensagens nascem da vergonha. Quando o Espírito age, o demônio fecha aqui, ele abre lá. Não é o homem, é o Espírito. Não é o dinheiro, é o Espírito. Não é as pessoas, é o Espírito. Não é a aparência, é o Espírito. Não é o que você tem no banco, é o Espírito. Não é o carro lá fora, é o Espírito. Não é o tamanho da igreja, é o Espírito. Não é a aparência, é o Espírito. Quem acredita nisso? Um ato do Espírito, um ato do Espírito marca a igreja primitiva. Meus pais, ela não para, ela prossegue, ela continua. Mas deixa eu pular. Tem ato do Espírito para toda a história, para que o lírio chegasse até aqui. Mas deixa eu falar sobre os meus estudos. Eu estive estudando e fui na rua Azusa, lá em Los Angeles. Estive na rua Bonnie Brae, lá no museu da Missão Azusa. Eu estive estudando, eu fiz meu TCC sobre pentecostalismo e negritude. Por que o pentecostalismo cresceu entre os pobres e favelados, entre gente que a sociedade não dava nada. Eu acabei descobrindo que a palavra Azusa significa lírio. É uma palavra árabe. E sabe o que eu descobri? Eu descobri que nos idos de 1906 existia um liberalismo teológico, onde se dizia que a Bíblia precisava ser desmistificada. Então eles diziam: Abraão não existiu. Abraão é o conto mais bonito da tradição judaica. Eles diziam que Jó era uma fábula. Eles diziam que Jesus não nasceu virginalmente. Eles diziam que o povo, ao passar o mar vermelho, a maré estava baixa. Eles diziam: a Bíblia não conta, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Entre
fábulas, poesias e histórias humanas. Naquele período não existia manifestação do Espírito, existia manifestação aleatória que se ouvia em um lugar ou outro. E sabe o que aconteceu? Um homem chamado William Joseph Seymour, negro, filho de escravos, cego de um olho porque tem varíola, que estudava do lado de fora. Não era que Parham, o líder do seminário, não queria que ele estudasse, mas era uma lei civil. Negros não estudavam com brancos, e ele queria aprender a doutrina. Então ele estudou da sala para fora, ele estudou pela janela, porque quem nasceu para ser lírio entre os espinhos não precisa de ambiente favorável. Quem nasceu para ser lírio entre os espinhos dá seu jeito. Quem nasceu para ser lírio entre os espinhos faz acontecer. Ele ouviu a doutrina, ele ouviu a palavra e reuniu alguns crentes para orar na rua Bonnie Bray. Lá se reuniam hispanos, negros, brancos, todos juntos, buscando uma experiência renovada com o Pentecoste. E enquanto eles estão orando, enquanto estão clamando, ele está dizendo: Deus, eu leio na palavra, mas não vejo na igreja. Os reverendos e os bispos tomam uísque e fumam charuto no final da missa. Não há manifestação da tua presença. E ele vai orando, 1 hora orando nada, 2 horas, 3, o peito todo suado, começou a colocar o rosto no chão, começou a deitar no chão, até que o Espírito lhe visitou e disse: Senhor, eu começo agora um poderoso avivamento para que os lírios não morram. O que eu preciso que você saiba é que eles começaram a orar. A casa de madeira começou a ceder, porque eles oravam sem parar. Aí eles tiveram que mudar para um galpão abandonado, cheio de feno, cheio de palha, cheio de material de quem trabalhava no campo. Não tinha dinheiro para reforma. Começaram a orar. O púlpito era um engradado de madeira, e eles começaram a orar, aprovado pelo Conselho de Doutrina da CPAD. O povo rolava no chão de desejo do Espírito Santo. O povo rolava no chão dizendo: nós queremos o teu Espírito. Lá se reuniam batistas, quakers. Eu estou citando o nome porque sou estudioso e estou falando acerca da palavra. Lá se reuniam holiness, lá se reunia gente de tudo quanto é lugar. Um dia Seymour estava pregando e o Espírito Santo veio, e ele não empinou o peito, que nem fazem alguns pregadores amigos, que parece que quem batiza é ele, não é o Espírito. Não, Seymour baixou a cabeça no meio do engradado e começou a gritar: o Consolador chegou, o Consolador chegou, o Consolador chegou, o Consolador chegou. O Espírito começou a se manifestar, batizando pessoas, batizando mulheres, batizando jovens, batizando, revestindo, movimentando. O trabalho da Rua Azusa foi um trabalho de preenchimento do Espírito Santo para o trabalho missionário. Conta-se que aquilo começou a atrair a atenção do jornalista da cidade. Mais de 1000 pessoas. O culto tinha horário para começar, mas não tinha para terminar. Uma senhora vizinha que ouviu aquele barulho todo e disse: vou ver o que está acontecendo. Aquela senhora desceu, entrou, ouviu a palavra de Seymour sobre justificação, aceitou a Jesus. Aí Seymour colocou a mão na cabeça dela e ela foi batizada com o Espírito Santo na hora. Eu não sei quem já teve o privilégio de ver isso. Ela saiu dali falando em línguas, se assentou na frente de um piano abandonado, abriu e começou a tocar. Ela nunca tinha estudado música, ela não falava outro idioma a não ser o inglês, mas na presença, o da camacia, na glória, no poder do lírio, no meio dos espinhos, ela tocou e cantou em 8 idiomas, e o dom não abandonou ela até ela morrer. O jornalista veio para zombar do movimento. Aí ele parava no canto com uma notação e colocava: são loucos, as mulheres gritam como malucas, os homens não trabalham, eles têm um negro caolho, analfabeto como líder. Quando ele olha para o lado, vê um menininho de 7 anos, pastor Gilmar, e eu vi essa anja cantando aqui, esse anjo cantando aqui. E a verdade é que eu lembrei de que li isso. Esse menininho do canto, ele ficava correndo de um lado para o outro e falando em línguas e chorava. Corria de um lado para o outro, falava em línguas e chorava. Corria de um lado, o jornalista escrevendo barbaridades, olhou para o lado, viu que não tinha um adulto
aquilo, mandando a criança fazer aquilo. Viu que a criança estava sozinha. Ela e a glória, ela e a graça. Sabe o que ele disse? Ele começou a chorar e disse: crianças não brincam assim, crianças não fazem assim. Só pode ser o Espírito, só pode ser o Espírito. O lírio precisava crescer, o lírio precisava crescer. E dali saíram vários missionários. Por que não falar de Daniel Berg e Gunnar Wingren, que chegaram a Chicago? Eles suecos foram buscar nova vida. Eles eram de uma igreja tradicional, foram na Rua Azusa, participaram também das ramificações do avivamento e receberam uma profecia. Eu estive em Belém do Pará nos meus estudos e eu vi onde eles aportaram. A profecia era: leve o fogo pentecostal a um lugar do globo chamado Pará. Eu acredito nessa história, porque quando eu fui para Moçambique, eu não sabia quem ia me receber, eu não sabia onde eu ia ficar, eu não sabia se iam cuidar de mim ou não, mas eu fui, porque quem nasceu para ser lírio não tem medo de nada. Quem nasceu para ser lírio no meio dos espinhos não tem medo de nada. Quando eles chegaram lá, desceram no porto, cheio de blusa de frio, sem saber que no Brasil era quente. E aí pararam numa praça, comeram uma manga, tinha $50 no bolso, e foram para uma igreja tradicional. Ficaram no porão aprendendo português. Quando começaram a falar bem o português, começaram a pregar, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O pastor não aceitou. O pastor disse: não, está errado. O batismo com o Espírito Santo veio uma vez só, para marcar a transição da velha aliança para a nova aliança. Eles foram expulsos da igreja, ele e mais algumas pessoas. Uma senhora chamada Celina de Albuquerque, estive na casa dela. Ela sentou na cama, acostumada a dormir 8 horas da noite, já era 1 da manhã e ela não conseguia dormir. Ela fez uma oração, segundo conta a história. O pastor disse que não é verdade, mas a palavra dos missionários não sai do meu coração. Se for verdade, me batiza. Se for verdade, me queima. Se for verdade, me dá. Foi a primeira mulher a falar em línguas estranhas no Brasil. A primeira mulher a tirar a espada da bainha e falar a língua que desce do reino da glória. Aleluia, aleluia. A partir daí, em menos de 20 anos, estávamos em todas as capitais. O fogo foi pegando, a glória foi pegando, mas sempre entre os espinhos. Meu pai, pastor Sérgio, tudo que Deus fez, tudo que Deus operou, foi no meio dos espinhos, da pobreza, da limitação, da rejeição, do desprezo e da perseguição. Eu ouvi falar que lá em Blumenau, no começo, o culto terminava na delegacia por causa das perseguições. Por que não falar desse santo homem de Deus, André Bernardino da Silva, 15 de março de 1931, ex-tuberculoso, que veio para cá no porto de Itajaí e começou a pregar. Catedral não, dentro de casa, chamou as primas que nem era crente para ajudar ele a cantar. Cantaram, a glória desceu, e no 15 da harpa saíram dali, e uma irmã Maria Antônia disse: a minha sala é maior, e vamos para lá. Olha aí, demônio, a obra que Deus fez. Olha aí, demônio, a obra que Deus fez. Eu estive pregando no centenário da Assembleia de Deus em Fortaleza em 2014. Estive pregando para 12 mil pessoas no ginásio Paulo Sarazate, graça do pastor Antônio José, lá do Templo Central. E eu estive ouvindo a história da igreja lá, que foi aberta para um irmão chamado Davi, ou melhor, para uma irmã chamada Maria, e depois passou para o pastor Davi. E o pastor Davi, numa cidade pequena, que eu não me lembro agora, começou a pregar,
E a igreja católica do lugar, muito fechada, não ecumênica de maneira nenhuma, disseram: que bagunça é essa? Que culto é esse? O que está acontecendo lá? Foi o padre, o vicário, foi no delegado da cidade e disse: saiu uma seita lá do outro lado da cidade, está reunindo as pessoas, batendo de porta em porta, cantando umas coisas que não é da nossa tradição. O senhor tem que ir lá fechar. O delegado disse: eu vou, se o senhor vigário for também. Eu disse: então eu vou. Chegaram lá domingo de manhã, na hora do culto, bateram nos crentes, mandaram os crentes parar o culto. E o delegado disse: agora todo mundo para a delegacia. Eles têm que atravessar desse lado para o outro lado da cidade. Eles estão indo. Enquanto estão indo, o pastor disse: vamos parar de cantar não vamos parar o culto não, vamos louvando, vamos adorando, porque quem é lírio no meio do espinho prega doente, prega chorando, prega sofrendo, pega rabacala chamar. Eles foram cantando e vão cantando e vão adorando. Os vizinhos começou a sair para fora. Um olhou para o outro e disse: esses crentes estão fazendo revolução na cidade, fazendo procissão domingo de manhã, o padre na frente e o delegado atrás. Oh glória! A perseguição que se levantou contra a igreja não podia calar. Eu falei hoje de manhã e volto a falar. Dizia: não vai nessa Assembleia de Deus não, porque lá baixa espírito. E o povo vinha para ver. Essa igreja baixa espírito. E quando vinha, não é que baixava mesmo. Quando o povo começava a cantar, quando o povo começava a adorar, o vento do poderoso Espírito Santo começava a tomar a igreja. Eu preciso dizer para vocês que toda a perseguição que fizeram não conseguiu calar essa igreja. Mas permita-me falar um pouco da sua história. Amaraçamar. Quem é de oração, ore por mim. Anda Jesus, aleluia. Eu estou pregando para alguém aqui. Você é um lírio no meio dos espinhos. Alguém pode ver sua aparência hoje, alguém pode ver seu terno hoje, alguém pode ver sua roupa hoje, mas só Deus sabe o que você passou para chegar até aqui. Você teve que enfrentar espinhos de desprezo, espinhos de rejeição desde a sua meninice. Eu estou pregando para alguém aqui que os espinhos tentaram te abafar, as doenças, as enfermidades, alabacala chamar. Quantas vezes você pregou no meio dos espinhos? Quantas vezes você cantou no meio dos espinhos? Não é falsidade. Ai meu Deus, me guarda. Eu vou pregar a palavra. Não é falsidade, não é hipocrisia, mas não dá para falar, não dá para desabafar. Tem que fazer cara de quem tá tudo bem. Tem que não pode demonstrar dor, porque você tem que encorajar a outros. E o diabo estava do lado. Vai cantar o quê? Vai pregar o quê? Não tem dinheiro, não tem gratidão, tem perseguição, tem dor, mas o Senhor manda te dizer: a pandemia veio e você não morreu. Falaram mal de você e você não morreu. Perseguiram você e você não morreu. Caluniaram você e você não morreu. Sabe por quê? Porque você é a continuidade da história. Você é a continuidade da história. Você nasceu para ser um lírio no meio dos espinhos. Abre a boca da glória. Não olhe os espinhos, olha o lírio. Não olhe os espinhos, olha o lírio. Olha a glória, olha o poder, olha a unção, olha o batismo, olha a igreja, olha as almas, olha as crianças. Abre a boca, pegue essa palavra. Estamos em família aqui hoje. Estamos em família aqui hoje. Estamos em família aqui hoje. Estamos em família. Estamos em família. Nas igrejas que chega mais cedo, minhas mães costumam até guardar lugar. Então você está do lado de alguém que você conhece. Se você tem liberdade, não é obrigado. Se você tem liberdade, pegue na mão de quem está do seu lado. Anda calamachura bacalabá. Olhe nos olhos dessa pessoa. Gente falsa, hipócrita e mentirosa não olha nos olhos de ninguém. Gente verdadeira olha. Olha para essa pessoa e diga: não se frustre. Tem que gritar, igreja: não se frustre. Não vá ao extremo. É assim mesmo. Desde o começo da história, você nasceu para ser um lírio que produz da glória
canta, viaja, celebra no meio dos espinhos, no meio dos espinhos, no meio dos espinhos, no meio dos espinhos, no meio dos espinhos. Espinho nenhum vai te calar, espinho nenhum vai te parar, espinho nenhum vai pegar na alça do teu caixão. Abre a boca, é noite de reboliço na tua alma, é noite de Deus pegar na tua mão. Deus vai sair de mão dada com você dessa convenção essa noite. Vai cair demônio, vai cair macumba, vai cair inveja, vai abrir gaveta, vai assinar papel, vai mover as águas. Abre a boca e solta o glória. Quem não tem vergonha de adorar, quem não tem vergonha dessa graça, levante a mão. O diabo tentou te parar, o diabo fez o laço, colocaram teu nome na macumba, tentaram te parar, te venderam na internet. Eu estou pregando a palavra revelada, eu estou sentindo Deus tomando a minha boca, eu estou livre para pregar. Quem é de glória vai dando glória. Não conseguiram mexer com você, mexeram com seus filhos, mexeram com quem você amava, teve que levar as crianças no hospital. Quem comia do teu prato levantou contra ti o calcanhar. Satanás nem te deixava dormir, você não conseguia dormir, era guerra a noite inteira, você acordava como se não tivesse dormido. Sabe por que você chegou aqui? Porque Deus disse: está nos espinhos, mas vai cantar, está nos espinhos, mas vai crescer, está nos espinhos, mas vai adorar, está nos espinhos, mas sai da frente, diabo. Deixa ela cantar, deixa ela servir, deixa ela levantar a mão. Abre a boca. Sobrevivente, sobrevivente, nem você achou que saía daquela UTI. Sobrevivente, os médicos disseram vai morrer, o demônio falou vai morrer, os inimigos falaram vai morrer, mas o Espírito disse vai viver, vai viver, vai viver, vai viver, vai viver, vai pregar, vai viajar, vai cantar, vai servir, vai consagrar, vai fazer alabaradaras. Já estou terminando. Não quero cansar os irmãos esta noite. Mas talvez, os irmãos me perdoem se eu chorar. Eu não sou itinerante, eu sou missionário. Eu não sou profissional do púlpito, não sou coach. Estou pregando para a igreja, pregando para a minha alma também. Deus vai separar as 99 para falar com uma ovelha só, para dizer para você: pare de me questionar, pare com essas questões intermináveis acerca da minha obra na tua vida. Eu te trouxe aqui no cuidado de um pai que carrega uma criança recém-nascida. Estou falando cara a cara com você. Vai acontecer, eu vou cumprir. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu não estou preparando nada, já está tudo preparado. Eu sou presciente, eu conheço o fim desde o começo e o começo desde o fim. Mas vai ser no meio dos espinhos, vai ser no meio dos espinhos, para que saibam que eu sou
para que saiba que eu abro, para que saiba que eu faço, para que saiba que eu sou Deus. Vai ser no meio dos espinhos. Pare de olhar os espinhos, olhe para a minha graça. Pare de olhar o espinho, olhe para a minha promessa. Pare de olhar o espinho, olhe para a maneira que eu cuidei de você até aqui. Eu te fiz mãe, eu te fiz pai, eu mudei o teu nome, eu coloquei roupa em cima do teu corpo, eu coloquei sapato em cima do teu pé, eu coloquei comida em cima da tua mesa, eu te fiz pastor, eu te fiz mulher, eu levantei a tua cabeça, eu fechei a sua sepultura, eu te batizei no meu espírito, eu te dei o dom de pregar, eu te dei o dom de cantar, eu cuidei de você no hospital, eu não deixei os ladrões te matarem, eu fui seu salva-vidas no dia do acidente. Me adora, me clama, eu vou te visitar. Meu Deus, tem muito espinho aqui no nosso meio, tem muita dor aqui no nosso meio, tem muita necessidade na casa de Deus hoje. Deus está mandando eu perguntar: cadê os teus filhos? Onde estão os teus pais? Deus está mandando eu perguntar: o que é que o médico falou para você? O que é que o advogado te disse? O que é que aquela tropa de serpentes estão falando a teu respeito? Tem muita dor na casa de Deus hoje aqui. Mas pegue na mão desse lírio que está do teu lado. Se você tem liberdade, pega antes da comunidade LGBT pegar. Pega antes do filho do diabo pegar. Pega antes do traficante pegar. Pega na mão. Da calabaturia na rema, na chura de calabar. Olha nos olhos dessa pessoa e diga: esta convenção é a convenção dos sobreviventes. Assim te diz o Senhor: alegra a tua alma, não tem outra alternativa. Vai em frente, você é lírio. Se o diabo não te matou até agora, já não te mata mais. Se não te matou até agora, já não te mata mais. Se não matou até agora, já não te mata mais. Tira a espada da bainha, pega de volta a tua credencial, volta a pregar, volta a cantar, volta a servir. Abre a boca, pega o dom de Deus, pega a glória de Deus, pega a espada nova, pega óleo fresco. Quem é batizado no Espírito Santo, levante a mão para adorar. Eu preciso parar um minuto aqui, eu não estou conseguindo pregar. Eu preciso parar um minuto aqui. Quem é de glória, vem, vem, vem. Balance as mãos quem está sentindo Deus na casa. Balance as mãos quem está sentindo Deus na casa. Já passou depressão, já foi rejeitada, já foi enganada, já foi pisada. Então você é lírio. Já cantou doente, já viajou sem dinheiro. Então você é lírio. É lírio. Você é a continuidade da história. Toque
Toque 2 pessoas e diga: essa é a sua vez. Vai. Toque 3 pessoas e diga: essa é a sua vez. Grita para ela, grita para ele: essa é a sua vez. Essa é a sua vez. É a sua vez. Vida Vig não volta mais. Essa é a sua vez. Gunnabeg não volta mais. Essa é a sua vez. Seymour não volta mais. Essa é a sua vez. Martin Luther King não volta mais. Essa é a sua vez. Nelson Mandela não volta mais. Essa é a sua vez. Charles Spurgeon não volta mais. Essa é a sua vez. John Stott não volta mais. Essa é a tua vez. Abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca. Prega, canta, sobe, salva a tua casa, salva a tua família. Você é lírio, lírio entre os espinhos. Estou vendo uma pomba branca voando no meio da igreja. Estou vendo uma pomba branca voando no meio da igreja. Só quem é batizado, só quem não tem vergonha, quem não é pentecostal aqui, por favor, levante a mão e vá para casa assistir a novela. Nós aqui somos pentecostais. Nós gostamos do fogo. Nós amamos o fogo. Nós nascemos do fogo. Se eu não sentir Deus, Deus vai ter que me sentir, porque o meu prazer é adorar, é adorar, é adorar. Aproveita para dar glória, aproveita para dar glória, aproveita para dar glória. Irmãos, eu já vou entregar, deu meu tempo, mas eu gostaria de concluir. Pode ficar em pé do jeito que vocês estão, já vou entregar. Abaixo. Ore para mim. A pergunta é: mulheres de Deus que estão aqui, minhas mães, a pergunta é: o que foi que Salomão viu naquela camponesa? Um homem poderoso. Ele tinha mais de 150 mil funcionários. Ele era versado em tudo: natureza, pintura, literatura, pedras preciosas, jardins. O que ele foi fazer com uma pobre camponesa? É porque Deus gosta dos lírios. E essa é a nossa história. Eu sou filho. Eu não estou pregando como um pai, por favor. Nunca. Aqui não tem palavra de ordem. Não existe. É Deus que está me dando a palavra. Não elitizem o movimento pentecostal. Esse movimento é um movimento de gente humilde, de gente simples. E eu vou falar uma coisa com respeito aos senhores: os ricos estão destruindo boas coisas da nossa igreja no Brasil. E já vou adiantar, não é rico de dinheiro não, porque eu vou na América e os ricos dobram o joelho para o missionário orar. É rico de espírito, é rico de soberba, é gente que acha que você dá glória vai me ajudar. Esse serviço não é um serviço para a igreja necessariamente, é um serviço primeiro para Deus. Se você der glória eu vou pregar, se você não der glória eu vou pregar do mesmo jeito. É gente que não tem o rei na barriga, tem a corte inteira, que enfrenta pastor, que não concorda com nada, que não dá glória, que pode ir num culto só para sabotar. Gente que não se alegra de ver a mulher chorar, o jovem da glória,
o homem levantar a mão. Tem gente que é tão soberba que destruiria tudo se pudesse, porque o nome dela não aparece, porque ela está frustrada, porque ela queria. Isso em todas as vertentes. Estou falando só de conversão, estou falando dentro da sua casa, dentro da minha casa. Jesus tivesse razão, ele não teria morrido na cruz por causa de nós. Mas ele, o Rei dos Reis, olhou para mim e para você e disse: você vale a pena. Vale a pena morrer por você. Vale a pena me entregar por você. Esse movimento pentecostal não começou com doutores. Eu sou de Armínio, eu sou de Calvino. Eu não sou de Armínio nem de Calvino. Eu sou de Jesus Cristo Nazareno no movimento pentecostal. Gente do nosso meio que não dá mais. Você que está aqui, que não gosta de glória a Deus, que não gosta de língua estranha, você é um covarde, traidor. Porque essa igreja foi construída por gente que deu a vida para dar glória a Deus e falar em línguas estranhas. Não gosta, muda de igreja, pelo amor de Deus. Mas não tenta calar os nossos jovens, não tenta calar nossas mulheres, não tenta calar nossas crianças. Deixa o Espírito fluir em Santa Catarina. Para essa igreja vieram de carreata mecânicos faxineiros, ferroviários, gente de rodovia, gente da borracha, gente pobre que não era nada. E hoje nós temos doutores, representação política, temos estrutura, mas o espírito ainda é o mesmo. E esta noite te diz o Senhor, e eu concluo aqui. Pode ser que o diabo diga que você não é nada. E tem muita gente que tem esse sentimento e acaba se insurgindo por causa de um sentimento pessoal de desprezo. Quanta gente nós encontramos na caminhada que tem ódio de alguém porque passou e não cumprimentou, porque não citou o nome. Quanta coisa, quantas histórias nós temos assim. É gente que se sente tão pequena, é um problema pessoal, que se ela não for afirmada, e Deus está dizendo, pode ser que a sua missão seja maior do que a sua força. Pode ser que a sua missão seja maior que a força da sua família. Pode ser que a sua missão seja maior que a sua força física. Pode ser que a sua missão seja maior que a sua força mental. Te diz o Senhor por esta palavra: não tem nada de errado com você. É assim mesmo desde o começo. Eu chamo quem não é para ser. Eu chamo quem não pode para poder. Eu chamo quem não vai para ir. Eu chamo quem não tem condições para ter. E às vezes eu mando cantar sem ter voz para cantar. Às vezes eu mando pregar sem ter mensagem para pregar. E conforme você vai abrindo a boca, eu vou dando a nota. Conforme você vai abrindo a boca, eu vou dando o tom. Conforme você vai abrindo a boca, eu vou dando as palavras no original. Porque a glória sempre vai ser minha, diz o Senhor. O meu nome será glorificado em toda a terra. Pela última vez, vou combinar uma coisa que nós, pela última vez, como filho, que graça de Deus que eu estou sentindo hoje aqui. Eu vou pedir para você dar a mão para a pessoa que está ao seu lado mais uma vez. Você vai pregar tudo que nós vamos pregar, porque eu queria pregar cara a cara. Eu queria pregar. Tem gente que diz, fala para falar do lado que eu não estudou. Eu estudei, irmãos. Eu estudei. Eu queria pregar cara a cara, mas você vai falar a palavra de pertinho, juntinho. Depois nós vamos dar 1 minuto para adorar, 1 minuto. E eu devolvo o microfone, em nome de Jesus. Olhe para essa pessoa que está do seu lado, olhe nos olhos dela e diga para ela: é assim mesmo. Desde o começo da história, lírio entre os espinhos, gente pequena fazendo coisas grandes. Não pare, não desista. Diga forte: alguns lírios nascem na lama, mas ainda são lírios para a glória de Deus. 1 minuto para adorar, 1 minuto para adorar, 1 minuto para adorar. Levante a mão. Só quem sabe que Ele te chamou, só quem sabe que Ele te escolheu. Eu preciso só dos instrumentos agora. 1 minuto. Vem em nome de Jesus Cristo. Abre a boca e dá glória. Abre a boca e dá glória. Abre a boca e dá glória. Na galeria, estou profetizando em nome de Jesus que o Senhor te levará além. 40 segundos para adorar. Eu estou convidando toda essa convenção a levantar as suas mãos e a explodir no glória agora. Abre a boca para adorar.
20 segundos e o céu passa por aqui. Seja batizado no Espírito Santo, seja preenchido por essa graça. 10 segundos para adorar. 10, 9, 8, 7, olha a glória. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Recebe a palavra de Deus na tua alma. Abrace quem está do seu lado e diga: você é lírio, você é lírio. Dê um abraço em quem está do seu lado. Deus abençoe o pastor, Deus abençoe a conversão, Deus abençoe Santa Catarina, Deus abençoe o oeste do Paraná, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a África, Deus abençoe Moçambique, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe a igreja. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Esta casa sua casa. Levante as duas mãos para o alto e declara: apareça sempre, sempre, oh Jesus. Apareça, que o teu nome cresça,